Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham nas mensagens bíblicas, nas mensagens devocionais para elevo da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Hoje o nosso tema sugerido pelo presente diário é confessar. E o texto é o de Marcos capítulo 14, do verso 66 a 72. E o texto diz exatamente assim, Marcos 14, 66. Estando Pedro abaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fitou e lhe disse: Tu estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Bom, esse texto é muito conhecido, mas eu quero lembrar primeiramente que Marcos, apesar de ser sucinto nas descrições dos atos e das palavras de Jesus, o mais sucinto dos evangelistas, Marcos, no entanto, usa nesse capítulo que eu acabei de ler, o capítulo 14, ele fala assim com mais extensamente detalhes do que aconteceu naqueles dias, ou melhor, naquela noite que Jesus foi traído. O assunto de hoje diz respeito à traição de Pedro, ou seja, a negação de Pedro. Pedro que há pouco tempo, para saber no dia anterior, quando Jesus confessou e disse-lhes que ia ser preso, ia ser entregue aos sacerdotes, ia ser morto, e Pedro então disse que isso não iria acontecer. Depois Pedro insistiu, com muita instância, diz o evangelista, que ele insistiu dizendo assim, tipo assim, se alguém fizer isso, não será eu, porque ainda que eu seja entregue à morte, jamais te negarei. Foi quando Jesus disse: Pedro, essa noite mesmo, antes que o galo cante, essa madrugada, você me negará. 3 vezes me negará. E basta o galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro achou que isso seria um absurdo muito grande, que isso não ia acontecer. Mas quando Jesus foi ao Getsêmani, preparando-se assim naquela oração para ser entregue, e realmente foi preso ali depois daquele momento de oração no Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam, Jesus foi preso e foi levado à casa do sumo sacerdote. E Pedro conseguiu acompanhar e conseguiu adentrar no pátio da casa, e era madrugada já e estava frio, e Pedro se aproximou de alguns homens que estavam se aquentando numa fogueira, e de repente uma mulher, que era uma criada, disse assim: Uai, você não é um deles, é um dos seguidores de Jesus? É aí então que Pedro faz esta negativa confissão: nem o conheço, nem o conheço. Você está dizendo coisas que não faz sentido, coisa mais ou menos assim. Então, o galo cantou. Logo a seguir, os homens reconheceram e a mulher insistiu. E por fim, Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo mais ou menos a mesma coisa e dizendo inclusive palavrões com eles, não é? Querendo dizer que não tem nada a ver, não conheço tal homem, tal pessoa. Negou Jesus, portanto, vergonhosamente, e deu um mau testemunho. Hoje o nosso assunto é confessar, e confessar não significa simplesmente negar. Confessar também tem um aspecto positivo, por isso que Jesus certa vez declarou: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Portanto, confessar é algo de proclamar, é algo de dizer, é algo de anunciar. Então, tem esse sentido positivo, mas tem também o sentido negativo, como foi no caso de Pedro. Ele confessou que não conhecia
tal homem que não conhecia Jesus. É uma confissão também. Por causa das palavras confissão, a gente sempre entende que confessar é alguém que admite o seu erro, que reconhece que errou, que reconhece o seu pecado, por isso está confessando. Esse é o modo talvez mais usual de usar a expressão. Mas confessar também é afirmar, é proclamar uma verdade, como por exemplo, logo depois da Reforma Protestante surgiram as confissões de fé, a partir da Confissão de Fé de Augsburgo, em 1530, e depois outras confissões, e no século XVII, a Confissão de Fé de Westminster, que é proclamada como sendo uma fiel expressão da doutrina bíblica pelas igrejas reformadas em geral. Então, tem esse aspecto de confessar no sentido positivo, no sentido de que está proclamando a verdade. Mas o que a nossa meditação de hoje está falando é o sentido negativo, que Pedro confessou negando a Cristo. Aí muita gente diz assim, olha, tá vendo? Pedro negou diante dos homens, então Jesus disse que ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Não vamos chegar a esses detalhes doutrinários, porque isso seria também querer dizer que existe uma perda de salvação, coisas dessa natureza assim, que é um assunto que eu não quero exatamente neste momento adentrar. Mas Pedro negou. Agora, eu quero apenas levar essa mensagem, essa lição, para a nossa realidade, a nossa aplicação. Porque muitas vezes nós confessamos também no sentido negativo quando a gente se cala. Há uma necessidade de anunciar a Cristo, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. Há pessoas querendo ouvir e às vezes a gente fica calado diante de tal oportunidade. Isto é a mesma coisa praticamente de negar a Cristo. O silêncio dos inocentes. O silêncio, muitas vezes, é uma coisa muito terrível, como alguém muito especial, creio que o Martin Luther King disse assim, que o maior problema da sociedade hoje não são os homens maus que fazem o mal, mas os homens bons que se omitem de fazer o bem. É interessante a gente perceber, já que confessar está sempre relacionado também a confessar pecados, a gente perceber que a omissão é um pecado, o silêncio pode ser exatamente o pecado. Então muita gente quer se defender sua posição, defender seu status, não quer ser perseguido, não quer ser criticado, não quer receber bullying, não quer, enfim, não quer receber sanção de qualidade nenhuma e fica sempre no silêncio, fica sempre calado, quando a palavra de Deus manda a gente testemunhar, confessar, proclamar diante dos homens que Cristo é o Senhor. Esse incidente que eu estou mencionando na Bíblia aconteceu no início da Semana Santa. E é bom a gente lembrar hoje, início da Semana Santa também, que há uma necessidade muito grande da gente aproveitar as oportunidades para proclamar a missão de Jesus Cristo a esse mundo. Ter vindo ao mundo, Deus se fez carne para salvar os homens perdidos como eu, como você. Confessemos, pois, a Cristo e não fiquemos em silêncio. Que Deus nos abençoe e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Outras mensagens curtas como esta, você pode ouvir através do YouTube Pastor Silas Rebouças Nobre. Um abraço, até a próxima. Que Deus nos abençoe. Amém.